Após ser preso em Santa Catarina, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, chega a Brasília para ficar em cela da Polícia Federal. Ministro Luiz Roberto Barroso é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também. Cúpula da Amazônia termina sem que os 8 países da região definissem uma meta comum para combater o desmatamento. Naufrágio na costa da Itália deixa 41 imigrantes mortos. Apenas 4 foram resgatados com vida. Incêndio em Ilha do Havaí faz pessoas se jogarem no mar para escapar das chamas. E no futebol, o futuro do craque Neymar é incerto. O jogador está fora dos planos do Paris Saint-Germain. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da decisão que autorizou a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, suspeito de tentar interferir no resultado das eleições presidenciais ao concentrar fiscalizações na PRF no Nordeste. Após ser preso em Santa Catarina, Vasques chegou a Brasília, onde ficará em cela da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que a conduta do investigado, narrada pela Polícia Federal, revela-se ilícita e gravíssima, pois são apontados elementos indicativos do uso irregular da máquina pública, com o objetivo de interferir no processo eleitoral através de direcionamento tendencioso de recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores. Moraes acolheu os argumentos da PF de que a prisão preventiva de Vasques, cumprida nesta quarta-feira, durante a operação nomeada como Constituição Cidadã, seria essencial para a continuidade da investigação. No documento, Moraes disse ainda haver fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes cometidos por Silvinei Vasques, entre eles prevaricação, restrição ou dificultação do exercício de direitos políticos e abuso de autoridade. No dia 30 de outubro, a Polícia Federal encontrou provas de que as blitzes no segundo turno das eleições foram direcionadas contra Lula, o que baseou o pedido de prisão do ex-diretor-geral. Ele foi detido por tempo indeterminado e será transferido de Florianópolis, onde foi preso, para Brasília ainda nesta quarta-feira. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, colocou em liberdade mais 72 réus acusados de participação nos atos de 8 de janeiro. Todos vão ter que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de usar as redes sociais. 128 pessoas continuam presas e na próxima semana o STF vai julgar 70 denúncias contra investigados de participação nos ataques nas sedes dos 3 poderes em Brasília. O Conselho de Ética da Câmara aprovou hoje o arquivamento de um processo que poderia levar à perda do mandato da deputada Carla Zambelli, do PL. Foram 15 votos a favor do arquivamento e 9 contra. A deputada era acusada de quebra de decoro por ter xingado o deputado Duarte Júnior, do PSB, em uma reunião da Comissão de Segurança Pública, destinada a ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. A aprovação aconteceu após o relato do caso, deputado João Leão, do PP, mudar de voto na sessão de hoje. Na semana passada, João Leão havia apresentado seu parecer pela continuidade do caso, mas a votação não aconteceu por um pedido de vista. E olha só, o Supremo Tribunal Federal elegeu hoje o ministro Luiz Roberto Barroso como novo presidente da Corte pelos próximos 2 anos. Ainda não há data para a posse. O mandato da atual presidente, Rosa Weber, termina no dia 2 de outubro, quando a ministra vai se aposentar ao completar 75 anos de idade. Já o cargo de vice-presidente do tribunal será ocupado pelo ministro Edson Fachin.
Após a eleição, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que pretende contar com a colaboração fraterna dos colegas para disseminar o bem e a justiça pelo país. Barroso complementou que servir ao país sem nenhum outro interesse é uma bênção que a vida permitiu a ele. O ministro tem 65 anos e, em 2013, foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A sucessão no comando do STF segue a ordem da antiguidade, onde os ministros escolhem o mais antigo integrante do tribunal, que está há mais tempo sem exercer a presidência. O segundo mais antigo, nesse mesmo critério, passa a ser o vice. O último dia da Cúpula da Amazônia, em Belém, no Pará, terminou sem que os 8 países da região definissem uma meta comum para combater o desmatamento. Especialistas destacam que o texto final do encontro foi superficial e frágil, mas fazem elogios ao avanço do diálogo entre países membros da organização. O segundo dia da Cúpula da Amazônia começou com uma foto oficial das lideranças que participaram do encontro em Belém. A ideia é criar uma agenda em comum para discutir financiamentos e outras formas de apoio para a preservação ambiental. Representantes da Noruega e da Alemanha, principais financiadores do Fundo Amazônia, também participaram das reuniões. A carta de intenções listou mais de 100 objetivos a serem implementados pelos 8 países da organização. Eles se comprometeram em criar uma aliança de combate ao desmatamento, mas não foi definida uma meta em comum entre os países. Sobre mudanças climáticas, o grupo declarou que vai estabelecer um diálogo para definir como a Amazônia vai tratar o tema. O texto também fala em estimular os países desenvolvidos a cumprir a meta já anunciada de investir 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento nas adaptações às mudanças climáticas. Na carta, os países se comprometeram ainda a iniciar diálogos sobre sustentabilidade. Mas não citaram a exploração de petróleo na região, tema bastante discutido durante a cúpula e alvo de críticas pelo presidente da Colômbia. Representantes de organizações ambientais criticaram a falta de prazos e metas para frear os impactos das mudanças climáticas, como zerar o desmatamento e reduzir o uso de combustíveis fósseis. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Olá, Maria Alice e Juliana, boa noite para vocês e para vocês de casa também. O número de casos de dengue de janeiro a julho deste ano já é 4 vezes maior do que em todo o ano de 2022. A zona oeste do Rio teve a maior concentração de casos da doença. A cada 10 registros, 3 foram na região. Vale lembrar que apenas 10 minutos é o suficiente para tomar medidas simples, como não deixar água parada e assim evitar a proliferação. Militares fizeram pela primeira vez um exercício para prevenção e redução de danos em caso de vazamento de óleo no mar. O treinamento foi realizado na Praia Vermelha, na zona sul da cidade, e todas as informações foram registradas em um aplicativo que pode ser consultado sempre que necessário pelos profissionais da Marinha, agentes da ANP e do IBAMA. Tudo foi simulado como se fosse um gabinete de crise real diante de um grande vazamento de óleo. O principal da atividade foi testar a estrutura prevista para atuar nesse tipo de caso e exercitar a capacidade de coordenação dos órgãos envolvidos. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E veja a seguir, naufrágio em Ilha da Itália deixa 41 imigrantes mortos. E ainda, futuro do craque Neymar é incerto. O jogador está fora dos planos do Paris Saint-Germain. Nós voltamos em instantes, até já.
Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos, pelo horário de Brasília. O Dia dos Pais, no próximo domingo, deve ter um volume de vendas de 7 bilhões e 600 milhões de reais. Também devem avançar as contratações de trabalhadores temporários. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. O volume de vendas estimado pela CNC para o Dia dos Pais representa alta de 2,2% na comparação com 2022. Em relação às contratações, são esperadas pouco mais de 10 mil vagas temporárias para atender a demanda do período. Se confirmado, este será o maior contingente de trabalhadores temporários contratados nos últimos 9 anos. Hiper e supermercados e o segmento de vestuário devem ser os que mais contratarão temporários. Segundo a CNC, o Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio varejista brasileiro, em termos de movimentação financeira. Os estados que devem concentrar quase 60% das vendas são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O economista da CNC, Fábio Bentes, comenta as projeções feitas pela entidade para o período do Dia dos Pais. Apesar desse aumento, o setor ainda não consegue restabelecer o volume de vendas que se tinha antes da pandemia. E a razão para isso não é mais a crise sanitária, mas é o comportamento da conjuntura econômica nos últimos meses. A gente teve um processo de encarecimento da taxa de juros por conta de uma inflação muito alta. E isso refletiu no Dia dos Pais, especialmente nas últimas edições dessa data comemorativa. Os juros andaram alto por muito tempo. O Banco Central começou a baixar os juros agora, na reunião do mês de agosto. Deve levar um tempo para isso surtir efeito no comércio, por conta de uma inflação muito alta. Aliás, no Dia dos Pais, a expectativa é que a cesta de produtos relacionados à data cresça, preço médio cresça 5,5%. Em relação ao mesmo período do ano passado. Itens como calçados e perfumes tiveram aumentos de preços, enquanto TVs, computadores e celulares ficaram mais baratos. Os presentes mais procurados são do segmento de vestuário, calçados e acessórios, que respondem por 77% do total de vendas. De São Paulo, Leonardo Félix. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira após oscilar bastante durante boa parte do pregão. Com o dia de agenda vazia de indicadores econômicos em nível global, o destaque ficou com os dados de vendas no varejo no Brasil e de inflação na China. A moeda norte-americana avançou 0,14% e encerrou o dia cotada a R$ 4,90 na venda. As recentes ondas de calor registradas no mundo podem reduzir em 0,6% o Produto Interno Bruto Mundial em 2023. É o que alerta um estudo feito pela seguradora Allianz Trade. O Observatório Europeu Copérnicos confirmou na terça-feira que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior de julho de 2019. O mês foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o planeta. A seguradora destacou que o aumento de temperatura foi particularmente sentido nos Estados Unidos, Europa, China e outros países da Ásia, e que a mudança climática vai aumentar a frequência e a intensidade de episódios de calor extremo, o que criará um novo normal de ondas de calor, seca e incêndios. O estudo publicado esta semana diz ainda que eventos como estes não têm impacto apenas nas pessoas e na vida selvagem, mas também nas economias. A seguradora de crédito acrescenta que a redução da produtividade no trabalho, provocada pelas temperaturas extremas, é um fenômeno bem conhecido. No estudo, a Allianz Trade utiliza vários dados e análises disponíveis para elaborar a estimativa de que as ondas de calor podem custar 0,6 ponto do PIB em 2023. Segundo os cálculos, a China pode ver seu PIB reduzido em 1,3 ponto, a Espanha em 1 ponto, a Grécia em 0,9, a Itália em 0,5, Estados Unidos em 0,3 e a França em 0,1.
Os incêndios florestais no Havaí, intensificados por fortes ventos causados pelo furacão Dora, forçaram milhares de moradores a abandonarem suas casas. Várias pessoas se jogaram no mar para escapar das chamas que deixaram hospitais sobrecarregados. Incêndios florestais alimentados por ventos com a força de um furacão provocaram retiradas em áreas do arquipélago do Havaí na madrugada desta quarta-feira e alguns habitantes se jogaram no Oceano Pacífico para escapar da fumaça e das chamas. O local mais danificado estaria em Lahaina, no extremo noroeste de Maui. A Guarda Costeira informou que tinha resgatado com sucesso 12 pessoas das águas em frente ao litoral da cidade e que estava enviando outras embarcações para a ilha. Os incêndios foram causados pelas condições secas e pelos fortes ventos do furacão Dora, que se encontra ao sul das ilhas, mas não deve tocar a terra. Pelo menos 41 pessoas morreram hoje em naufrágio na ilha italiana de Lampedusa. Apenas 4 pessoas sobreviveram do grupo que partiu da Tunísia. Segundo a ANSA, as 4 pessoas que sobreviveram ao naufrágio disseram às equipes de resgate que estavam em um barco que partiu da Tunísia e afundou a caminho da costa da Itália. O barco, porém, teria tombado após uma forte onda. Os sobreviventes foram salvos por um navio cargueiro e depois transferidos para um navio da Guarda Costeira. As 4 pessoas que escaparam da morte são originárias da Costa do Marfim e da Guiné e chegaram hoje à ilha Lampedusa, na Itália. De acordo com dados do Ministério do Interior, a Itália registrou cerca de 93.700 chegadas de imigrantes por mar até agora este ano, em comparação com 44.700 no mesmo período de 2022. E olha só que bacana, o maior cruzeiro do mundo vai zarpar em 2024. O navio Icon of the Seas tem capacidade para quase 10 mil pessoas e é 5 vezes maior que o Titanic. Mais parecido com uma cidade pequena do que com um navio, a embarcação comissionada pela Royal Caribbean conta com vários parques aquáticos e mais de 20 decks. 5 vezes maior do que o Titanic. Ele tem capacidade para quase 10 mil pessoas. Os ambientalistas criticam os megacruzeiros, apesar dos engenheiros afirmarem que os navios modernos estão tomando medidas para mitigar as emissões, graças à tecnologia. O CEO defende que um dos benefícios dos grandes navios é a redução de custo por passageiro. Mas com 7 piscinas, um parque, toboáguas, shoppings e uma pista de patinação no gelo, o Icon of the Seas também oferece mais opções para se gastar dinheiro a bordo. Uma particularidade do Gigante dos Mares, cuja construção começou em 2021, é sua gigantesca cúpula de vidro que cobre a proa. A indústria de cruzeiros está se recuperando após o duro golpe da pandemia de Covid-19. De acordo com a Cruise Lines International Association, o volume de passageiros vai ultrapassar em 2023 os níveis pré-pandêmicos, chegando a 31 milhões e meio de pessoas. E chegou a hora de falar de futebol e quem está aqui com todas as informações é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. Parece que deu ruim para o Neymar lá no PSG. Pelo menos é o que afirma uma emissora francesa. Segundo a RMC Sport, Neymar está fora dos planos do Paris Saint-Germain para a temporada 2023-2024. O jogador teria participado de uma reunião com o técnico da equipe, Luiz Henrique, e o diretor Luiz Campos, que informaram a posição do clube. O atacante brasileiro de 31 anos não participou dos treinos com o restante do elenco e também ficou fora do dia reservado à imprensa realizado pelo PSG. Além do brasileiro, o italiano Verratti e o craque francês Mbappé, que discute publicamente a saída do time, também não participaram das atividades. De acordo com o jornal local L'Equipe, Neymar comunicou que deseja deixar o clube. E um retorno ao Barcelona seria seu principal desejo, o que é improvável devido à situação financeira do clube espanhol. Segundo L'Equipe, o Al Hilal da Arábia Saudita, time dirigido pelo português Jorge Jesus, fez uma proposta ao brasileiro esta semana. A Liga dos Estados Unidos é outra possibilidade. Em depoimento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, Aleph Manga, ex-atacante do Coritiba,
confessou ter participado de esquema de manipulação no futebol durante o Brasileirão do ano passado. Aleph Manga prestou depoimento por videochamada e admitiu ter aceitado dinheiro para receber ao menos um cartão amarelo. Ele contou que o esquema foi intermediado pelo lateral esquerdo Diego Porfírio, seu ex-colega no Coritiba. O atacante, com passagens também pelo Volta Redonda e Goiás, se pronunciou diretamente do Chipre, onde vai jogar na próxima temporada no Paphos FC. Ele alegou à justiça que se arrependeu de ter participado do esquema e explicou que se tomasse o cartão amarelo em uma partida contra o Corinthians no Brasileirão do ano passado, o valor combinado seria dobrado. Outra proposta que recebeu dos operadores das apostas era para reunir mais jogadores interessados em tomar cartões. Manga se colocou à disposição da justiça para devolver o dinheiro que recebeu. Ele é réu no processo que investiga a manipulação no futebol brasileiro. Após a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás, o jogador acabou afastado pelo Coritiba. Hoje e amanhã tem Copa Libertadores e Sul-Americana e a gente vai conferir as partidas de hoje, hein? Às 7 da noite na Sul-Americana, 2 brasileiros entram em campo. O Goiás pega o Estudiantes lá na Serrinha e o Botafogo joga no Paraguai contra o Guarani. Às 9h30 da noite tem jogão pela Libertadores. Palmeiras e Atlético Mineiro jogam no Allianz Parque. Na quinta-feira, às 7 da noite, São Paulo e São Lourenço da Argentina no Morumbi. E às 9h, RB Bragantino e América Mineiro, as 2 partidas válidas pela Sul-Americana. E na sequência, pela Libertadores, também às 9 da noite, tem duelo decisivo entre Flamengo e Olímpia, lá no Paraguai. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Maria Alice e Juliana. Muitos jogos aí na quarta e quinta-feira, né, Léo? Sempre decisões, fases já agudas das competições, jogos eliminatórios. Tem que torcer pelo seu time, porque tá afunilando as competições. Tá certo, Léo. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, Léo. Uma ótima noite para você. Boa noite. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã.